dia, bem-vindos a mais um vídeo sobre distância do curso de Geometria Analítica. E nesse vídeo vamos falar de distância entre dois planos. Então vamos tomar dois planos π1 e π2 paralelos e distintos. Então temos aqui a figura de dois planos π1 e π2 são paralelos. E se eles são paralelos, então qualquer ponto do plano π2, por exemplo, dista o mesmo do plano π1, porque eles são paralelos. O mesmo se pode dizer para todos os pontos de π1, todos os pontos de π1 distam o mesmo do plano π2. Então, se os dois planos são paralelos e distintos, significa que a distância do plano π1 ao plano π2 é a distância de um ponto qualquer do plano π1, por exemplo, vamos chamar esse ponto de A do plano π1 ao plano π2, tá? Onde A pertence a π1, ou então, a distância de π1 a π2, nós podemos pegar um ponto B aqui e analisar a distância ao plano π1. Então, plano π1 a B, onde B pertence a π2. Bom, vamos aplicar essas ideias para calcular a distância entre os seguintes dois planos. É o plano π1, que é o 2x mais 2y mais 2e menos 5 igual a 0, e o plano π2, que é o x mais y mais e menos 3 igual a 0. E nós queremos calcular a distância entre esses dois planos. Então, a primeira coisa que nós precisamos verificar, o primeiro passo do exercício, é verificar se eles são paralelos. E aí, depois calculamos a distância entre eles usando o critério que foi exposto mais acima. Se essa distância for zero, significa que os dois planos são paralelos coincidentes. Se for diferente de zero, significa que eles serão planos paralelos e distintos. Então, vamos verificar se P1 é paralelo a P2. Para isso, nós precisamos achar o vetor normal de cada um dos planos. Vamos achar o vetor normal, então, do plano π1. Então, o vetor normal do plano π1 são os coeficientes de x, y e z na equação de π1, que é 2, 2, 2. E do plano π2, o vetor normal vai ser, pelo mesmo motivo, 1, 1 e 1, ou seja, os coeficientes aqui de x, y e z. Bom, e como já podemos notar, né, pelas expressões de N1 e N2, né, note que N1 é 2 vezes N2. Isso significa que N1 é paralelo a N2. Isso significa, então, que π1 é paralelo a π2. No segundo passo, vamos determinar a distância do plano π1 ao plano π2. Lembrando que nós podemos calcular a distância do ponto do plano π1 a π2, tomando um ponto A do plano π1 e fazendo a distância desse ponto A do plano pι1 ao plano π2. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Para isso, para calcular essa distância, nós precisamos, então, de um ponto A qualquer do plano π1, tá? Então, a seguir, determinar um ponto do plano π1. Eu vou chamar esse ponto de ponto A. Ok, a equação do plano π1 é 2x mais 2y mais 2z menos 5 igual a 0. Para encontrarmos um ponto desse plano, sabendo que aqui eu tenho, no caso,
três variáveis, x, y e z, nós precisamos dar valores a x e a y para determinar quem é o z. Então, vamos fazer isso. Então, fazendo x igual a 0 e y igual a 0, obtemos 0 mais 2z menos 5 igual a 0. Então, vamos obter que c igual a 5 meios. Então, já temos aqui x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 5 meios. Logo, as coordenadas do meu ponto A são 0, 0 e 5 meios, né? E como nós queremos calcular a distância do plano π1 a π2, que é igual à distância do ponto A ao plano π2, vamos agora proceder ao cálculo dessa distância aqui, do ponto A ao plano π2. Então, vamos copiar aqui a equação do plano π2 para nos auxiliar a fazer as contas. Menos 3 igual a 0. E agora vamos calcular a distância do ponto A ao plano π2. Então, isso é igual, substituindo na expressão, ao módulo de... Agora, nós vamos substituir o ponto A, as coordenadas, na equação aqui do plano π2. Então, fica 0 mais 5 meios, menos 3 em módulo, sobre raiz quadrada. Então, 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. E isso é igual a... No numerador eu tenho 5 menos 6 sobre 2. E embaixo eu tenho raiz de 3. Isso, portanto, distância de A ao plano π2 vai dar... Em cima vai dar menos, módulo de menos 1 meio, portanto, vai dar 1 meio. Então, fica 1 sobre 2, raiz de 3. Finalizando, logo, como eu tenho que a distância de π1 a π2 é a distância do ponto A do plano π1 ao plano π2, então isso é 1 sobre 2 raiz de 3. E assim finalizamos o exercício.